Mitologemas. Encarnações do Mundo Invisível. Por James Hollis, Editora Paulus. Canal Le Conde. Sexto. Descensão, ascensão. Morte, renascimento. Abre aspas. Quando quero recriar a mim mesmo, procuro a floresta mais escura, o pântano mais denso, mais interminável e, para o cidadão, o mais sombrio. Eu entro num pântano como em um lugar sagrado, um sanctum sanctorum. Lá está a força, a essência da natureza. Fecha aspas. Henry David Thoreau, Walking. Catábase. As histórias antigas estão repletas de descidas. A catábase para o mundo subterrâneo. Orfeu, Odisseu, Jesus, Enéas, Dante e muitos outros. O que pode ser encontrado lá embaixo? Certamente escuridão, muitos monstros, às vezes tesouros, e sempre algo útil. Lembrem-se do conselho de Jung no capítulo anterior, hein? Não é para fora, mas para dentro. Realmente, Dante não sai. Ele passa por dentro e chega ao outro lado, que o leva para o purgatório e, finalmente, para o paradiso. O que é essa escuridão lá embaixo? Essa metáfora tenebrosa? Ela pode engolir o ego, com certeza, e é por isso que tanto a tememos. Mas a escuridão é também a câmara obscura, da qual novas imagens vão surgir. O futuro será conduzido por essas imagens, mesmo que no presente elas permaneçam remotas ao ego. O ego pode se afogar, assim como acontece nas psicoses. Jung disse a James e Nora Joyce, quando eles levaram a filha esquizofrênica para um diagnóstico: sua filha está se afogando no mar no qual vocês aprenderam a nadar. De forma semelhante, a escuridão pode se elevar, se ampliarmos a metáfora, a apoderar-se do ego e ocupá-lo, como acontece algumas vezes quando o mais lúgubre dos humores nos faz refém. A escuridão lá embaixo é também a escuridão do útero, do qual surge vida nova, assim como a escuridão da tumba. Nosso medo de lugares tão baixos é projetado em aranhas, serpentes, ratos, morcegos e outros habitantes das sombras. No entanto, toda a vida começa na escuridão, na fertilidade quente, úmida e frágil das pequenas coisas que se tornam grandes com o tempo. Dentro do lamaçal do pântano, o futuro será formado e lançado ao mundo. Pouco antes de fazer 60 anos, uma mulher sonhou, abre aspas, 5 amigas vinham descendo um morro, saltitando e cantando. Foi um momento alegre e divertido sob o sol. Prosseguimos caminhando juntas e chegamos a um pequeno desfiladeiro. Havia uma borda estreita do outro lado. Eu disse, eu vou primeiro. Começamos a caminhar pela borda, que apresentava um declive. Eu fui em frente e, no final da descida, encontrei um lago escuro com 5 mulheres dentro. Tudo estava escuro. As mulheres encontravam-se submersas na água negra até o pescoço. Elas vestiam chapéus pretos bem justos, que cobriam seus cabelos e só deixavam os rostos pintados de branco à mostra. Olhei para os meus sapatos na borda escura. Eles eram claros, luminosos, e o calor deles estava começando a derreter o solo compacto, tornando-o verde. Falei com as minhas amigas que vinham atrás de mim. Precisamos sair daqui. Nós vamos prejudicá-las. Estamos derretendo o chão. Fecha aspas.
A sonhadora havia começado sua análise dentro do contexto de um trauma profissional. Ela havia utilizado todas as suas habilidades mentais e havia sido atraída e humilhada a ponto de ter de largar o emprego. Os maus tratos foram recebidos como uma traição do seu contrato com o mundo. Se ela agisse com bondade e boas intenções, o mundo retribuiria. Ao mesmo tempo, estava começando a questionar algumas de suas antigas crenças religiosas, seu eterno papel de serva dos outros e sua relação com sua jornada pessoal. Quando falava de questões pessoais, levantava a mão como um reflexo até a boca ou a garganta, como que para esconder sua fala ou suprimir sua voz. O sonho foi luminoso para ela, um pouco assustador, certamente fascinante. Ele dominou sua atenção por alguns meses em seu processo analítico. O que podemos entender desse sonho e dessas imagens? Um sonho nunca pode ser interpretado por completo, mas um símbolo é a melhor maneira que a natureza possui para encarnar o que não pode ser expressado de outra forma. Assim, sua explicação será sempre mais ou menos limitada. O sonho é um fenômeno da natureza. O trabalho de uma mente interpretadora pode, no máximo, ser apenas um epifenômeno. O que é mais importante é como ele se torna uma experiência consciente para o sonhador. No caso em questão, a sonhadora sentiu que o sonho era mais importante para ela, e ela voltou a ele em muitas outras sessões sem que conseguíssemos nunca compreendê-lo de uma maneira totalmente satisfatória. Apesar disso, o que podemos ver é que há um sonho de uma descida ao poço da psique. A sonhadora ficou impressionada, particularmente pelas 5 mulheres misteriosas no lago, por seus trajes monásticos e pela transformação de seus sapatos em luz que derrete o solo, transformando-o em um verde luminoso. Suas associações com as mulheres foram de que tinham alguma coisa a ver com algo profundamente ressonante dentro dela, seus instintos, seus 5 sentidos, sua sexualidade, sua feminilidade arcaica e poderosa. Ela intuiu que as mulheres eram de uma ordem arquetípica que antecedia todos os seus sistemas de crença. Ela também acreditava que a proximidade dessas mulheres havia transferido algum tipo de força para ela que a ajudava a derreter os problemas, e que seu chão, ou seu ponto de vista, havia ganhado luminosidade. Não podemos explicar essas imagens evasivas, mas podemos tatear o caminho em direção ao seu sentido através das associações e da intuição. A sonhadora estava se conectando com algo que se encontrava mais fundo do que suas crenças e mais fundo do que seu antigo senso de si mesma. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma ambivalência em relação ao sonho e às figuras do sonho. As figuras eram um pouco assustadoras para ela. De modo interessante, seus trajes separavam visualmente a cabeça do corpo, assim como os gestos inconscientes e protetores da sonhadora. No curso de nosso condicionamento cultural, incluindo os dogmas religiosos que podem tanto sustentar quanto conter os movimentos da psique, passamos a viver a maior parte do tempo com a metade superior do nosso ser. Vivemos essencialmente como se fôssemos máquinas, com chips eletrônicos que definem quem somos, quais são os limites, o que é aceitável e como devemos interagir no mundo. Não apenas a circunferência psíquica da família de origem é um fator limitante, dado o seu restrito campo de possibilidades, como também, no caso dessa senhora, o background religioso, que definia o que era aceitável e o que era acessível. Depois de uma vida inteira dentro de uma religião, ela passou a acreditar que sua análise a havia concedido uma experiência e expressão religiosa maior do que a instituição formal havia conseguido. Olhando para aquelas 5 mulheres no sonho, aparentemente surgindo das profundezas, pressentimos a origem telúrica não apenas do corpo, mas também da alma. Podemos sentir que elas constituem uma religião mais antiga do que todas as religiões. Uma espiritualidade tão profundamente arraigada
que parece ser eterna, ou pelo menos fornece um acesso ao eterno. Vemos também que a sonhadora tem um poder que ela nunca havia experimentado conscientemente, uma conexão quitônica, uma força luminosa que derrete o que está congelado e lhe concede um ponto de apoio na natureza. Os deuses da natureza são muito mais velhos do que os deuses da cabeça. Os deuses dos quadris, muito mais velhos do que os deuses do coração. Os deuses da terra e do mar, muito mais velhos do que os deuses dos céus. Precisamente devido a esse poder arcaico, esse mistério arcano, a sonhadora sentia-se ambivalente em relação à descida. Ela sentia como se talvez houvesse tropeçado nos mistérios, como Acteon deparando com Ártemis se banhando e tivesse de pagar pela transgressão. Precisamos sair daqui, ela diz às suas companheiras intrapsíquicas. E ainda assim, a imagem das mulheres surgindo das profundezas continuou a assombrá-la. Ela voltou ao sonho repetidas vezes, e enquanto escrevo este texto, ela continua trabalhando com ele. Enquanto isso, o que seu analista percebeu e continua percebendo é um aprofundamento de pessoa, uma pessoa mais confiante, cada vez mais enraizada em sua própria realidade e capaz de falar a partir desse lugar. Se a energia aparece como uma imagem onírica, é porque ela já existe na psique do sonhador. Se a energia aparece como uma imagem onírica, é porque ela já existe na psique do sonhador. O invisível tornou-se visível. A missão da consciência é a de começar a considerar essa energia, a pesar a sua presença e incorporá-la à conduta da vida cotidiana. O sonho trouxe dádivas que continuam a existir. Antes de alguém se aprofundar como pessoa, precisa visitar as profundezas internas. Não podemos ascender sem antes descer. Jung relatou um sonho que hoje é bem conhecido, onde ele entrava em uma caverna subterrânea e encontrava um objeto fálico enorme e ouvia a voz de sua mãe que dizia: "Isto é o devorador de homens." Essa presença luminosa e tifálica assombrou sua infância, com medo e vergonha, apesar de a etimologia da palavra phalos significar claro e brilhante, que também é a raiz etimológica da palavra Deus. Depois desse sonho luminoso, ameaçador porém instigante, toda a conversa de seu pai pastor e de seus muitos tios pastores sobre o Senhor Jesus parecia irreal, etérea, ou pelo menos incompleta, sem o complemento do Deus subterrâneo. Estranhamente, no escuro subterrâneo, o Deus quitônico estava brilhando. Não é interessante que nossos ancestrais tenham reconhecido o brilho, a luminosidade do que o falo representa, antes dele ter sido levado para o mundo subterrâneo? Somente décadas mais tarde é que Jung pôde revisitar o sonho, contá-lo a outras pessoas e reconhecer seu valor compensatório, não apenas para a sua própria vida, mas para a teologia unilateral, tímida e etérea, do meio onde ele viveu sua infância. A psique havia lhe dito que, da mesma forma como há mistérios superiores, também há mistérios inferiores, e um não pode ser excluído sem um grande custo para o outro. Com o tempo, Jung começou a considerar as atitudes religiosas de seu pai como defesas contra a realidade da experiência, como uma divisão daqueles poderes telúricos que também governam o universo. Se o indivíduo adora apenas o Deus acima, como o fez seu pai, o Deus abaixo irá descarregar sua vingança, como fez ao manter seu pai em uma depressão a vida toda e em uma paralisia espiritual. O que é negado em cima exige um reconhecimento através da parte de baixo. Isso não se aplica apenas na nossa relação pessoal com o inconsciente, mas também aos contínuos mistérios do cosmos.
Jung relata outros sonhos de descensão. Em um deles, ele cava a terra e encontra esqueletos de criaturas pré-históricas. E em outro, ele encontra radiolários gigantes em uma poça d'água. Ele escreve, abre aspas, esses sonhos suscitaram em mim um desejo intenso pelo conhecimento. Por isso, acordei com o coração ofegante. Esses dois sonhos me impeliram irresistivelmente para o campo das ciências naturais, suprimindo as dúvidas anteriores. Fecha aspas. A princípio, Jung queria se tornar um arqueólogo, mas como criança de família pobre, faltavam os recursos para ir atrás dessa paixão. Em vez disso, ele aceitou uma bolsa para a escola de medicina e, com o tempo, tornou-se um arqueólogo da alma. Naquela época, o estudo da alma era exclusivo dos clérigos, mas dado o declínio da eficácia dos modelos institucionais, uma nova disciplina surgiu, a psicanálise, que se encontra em algum lugar entre a religião e a ciência, levando suas bases heurísticas para a psique inexplorada. Anábase. A descensão pode, é claro, terminar em estase, dissolução e derrota. O ciclo exige uma ascensão, uma subida para trazer a dádiva à consciência. Até mesmo aqueles sonhos ou experiências de vida que nos puxam para baixo possuem dádivas, embora possamos não reconhecê-las na hora em que se apresentam. Podemos até mesmo rejeitar sua mensagem, quando eles se tornam conscientes. Uma depressão com base não biológica, por exemplo, nos diz que o desejo do ego de investir libido em certa direção foi rejeitado de forma autônoma pela psique. Uma depressão com base não biológica, por exemplo, nos diz que o desejo do ego de investir libido em certa direção foi rejeitado de forma autônoma pela psique. Essa experiência, comum a todos nós, é percebida como uma derrota, e o ego irá se esforçar para reinstituir a sua intenção. No entanto, a psique claramente possui outra agenda. Esse é um sinal de que estamos investindo libido em um lugar exaurido, de que outras partes de nossa psique estão querendo atenção. Um dos primeiros sinais dessa descensão é o enfado ou o tédio, talvez até mesmo na carreira para a qual o sujeito se preparou com tanto esmero. Contudo, seja certa ou errada num dado momento da vida, nenhuma escolha pode nos prender para sempre. Quando as instituições da psique são ignoradas por muito tempo, a psique passa a retirar ainda mais libido e o indivíduo será puxado para o mundo subterrâneo, como aconteceu com o pai de Jung e sua depressão, e com Jung durante a passagem para a segunda metade de sua vida. E quem não se encontrou como Dante, em algum ponto, em uma floresta escura, depois de perder o caminho? A Divina Comédia de Dante pode ser ouvida aqui no canal, aliás. E se o sujeito não presta atenção, não faz nada para mudar suas prioridades, a depressão persistirá. A ascensão requer não só uma subida para fora das profundezas, como também a missão necessária de integrar o que foi aprendido à consciência. Orfeu retorna, mas duvida de sua reconciliação com os deuses, vira-se para trás em busca de uma confirmação e assim sua Eurídice perde-se para sempre. Jesus retorna. Dante ultrapassa os limites do inferno ao descer e passar por dentro dele. O poeta Sir John Percy escreve Anábasis em 1924 sobre um antigo conquistador das terras ermas de Ásia e sobre a chegada ao final da viagem, quando ele encontra, abre aspas, por sobre as ações dos homens na terra, muitos sinais em viagem, muitas sementes em viagem, e sob o ázimo do bom tempo, num grande sopro da terra,
toda a plumada colheita. Vi a terra distribuída em vastos espaços e meu pensamento se distraiu do navegador. Fecha aspas. O navegador é a alma, os deuses, os chamados da individuação que nos compelem e que essa antiga sumidade humildemente reconheceu. Precisamos nos lembrar que o que aprendemos com a natureza, com o nosso encontro com o mundo ou com a psique, pode não ser prazeroso para o ego. E ainda assim, tal conhecimento expande nosso campo de ação e também nossa liberdade. Muito do que precisamos aprender sobre nós mesmos, nossos encontros com a sombra, irão se mostrar perturbadores para as fantasias do ego. Muito do que aprendemos do mundo e seus truques vão minando o nosso idealismo. Muito do que trazemos de volta para a superfície irá, na verdade, tornar o viver mais doloroso, mas também mais honesto. Uma personagem de um romance de Milan Kundera ilustra essa aprendizagem agridoce do mundo ao sair de um grande luto pela morte de seu filho para um novo comprometimento com o mundo como ele é. De pé em frente ao túmulo de seu filho, ela diz para si, abre aspas, meu querido, não pense que não o amo ou não o amei. Mas é exatamente porque eu amava que eu não poderia me tornar o que sou hoje se você ainda estivesse aqui. É impossível ter um filho e desprezar o mundo como ele é, pois este é o mundo no qual colocamos o filho. O filho faz com que nos importemos com o mundo. Pensemos em seu futuro, participemos por livre e espontânea vontade de suas tramas e confusões. Levemos sua estupidez incurável a sério. Com sua morte, você me privou do prazer de estar com você, mas ao mesmo tempo, você me libertou. Livre na minha confrontação com um mundo do qual eu não gosto. E a razão pela qual eu posso me permitir a não gostar dele é que você não está mais aqui. Meus pensamentos obscuros não podem rogar nenhuma maldição em você. Quero lhe dizer agora, todos estes anos depois de você ter me deixado, que eu agora compreendo sua morte como uma dádiva e que eu finalmente aceitei essa dádiva terrível. Fecha aspas. A anábase para fora do poço das aflições trouxe para ela uma hostilidade sombria em relação ao mundo real. Somente um sujeito sentimental insistiria em um final feliz para ela. Ela adquiriu, por mérito próprio, seu conhecimento e sua liberdade, a qual foi integrada a uma libertação dos tentáculos do mundo que de outra forma faria com que ela alimentasse uma esperança pelo impossível. Ela é, como todos nós, o que Marco Aurélio, citando o estoico Epiteto, identificou como uma pobre alma condenada a carregar um cadáver. Um homem, diretor de uma empresa, sonhou que tinha ascendido ao pico de uma montanha só para descobrir que havia outra montanha a ser escalada. Ele se perguntou se tinha forças para escalar a outra montanha e se viu respondendo, não, nem eu quero também, Quando refletimos sobre o sonho, ele concluiu que havia sido programado durante toda a sua vida para ser ambicioso, sempre armando novos planos. Sua mãe vivia assombrada pela ideia de ser um ninguém
e seu pai havia falhado em satisfazer as ambições sociais frustradas dela. Ele era um Wunderkind deles e desempenhava seu papel até o fim. Sua unilateralidade lhe forneceu um currículo impressionante, mas não lhe deu nenhum repouso. Como resultado, ele passou por 3 casamentos, mudou de emprego várias vezes, viveu em praticamente todas as grandes cidades da América do Norte e em 2 no exterior. Eu nunca conheci a paz, aceitação ou uma sensação de conquista de verdade em todos esses anos. Lamenta-se ele. Sua jornada faustiana, empreendida com a melhor das intenções, foi, ele concluiu, a vida que seus pais haviam planejado para ele e que sua cultura reforçou. Foi muito difícil para ele pensar em descer daquele cavalo do qual havia sempre cavalgado, ou que talvez tenha cavalgado nele. Sua ascensão o removeu da vida, ao invés de ajudá-lo a conquistá-la, como ele havia fantasiado. Apesar de todas as suas conquistas, todos os picos que ele subiu, a vida parecia vazia para ele agora, até mesmo desperdiçada. O fim de sua análise coincidiu com sua decisão de deixar a vida corporativa, aposentar-se mais cedo, tentar fazer as pazes com sua família despedaçada e de decidir, talvez pela primeira vez em sua vida, o que ele queria fazer. Ironicamente, a montanha mais difícil que ele já tivera de conquistar fora a que ele deixara para trás. Esse cavalheiro tinha de abandonar a montanha do sucesso antes de poder alcançar algum pico do fracasso e retomar sua vida através dessa viagem. Sua descensão ocorreu por meio de uma ascensão racional e sua descida ao submundo dos sonhos o levou à sua ascensão salvadora. Quando pensamos no que iremos encontrar no fim da jornada, no ápice da sabedoria, pensamos nas maduras reflexões de Yeats sobre a natureza da nossa jornada, nas grandes tristezas e no coração aflito, que são nossas companhias constantes, e também na possibilidade de encontrar a capacidade de dizer sim a essa vida através do que ele chamou de alegria trágica. Meses antes de morrer, Yeats observa uma escultura de lápis lazuli do Japão e então descreve uma cena dos sábios anciões sentados no alto de uma montanha, observando o tumulto humano nas planícies abaixo. Ele confessa seu, abre aspas, deleite em imaginá-los lá, sentados. Lá, da montanha e do céu, para todas as cenas trágicas eles olham. Alguém pede melodias tristes. Dedos talentosos começam a tocar. Seus olhos entre muitas rugas, seus olhos antigos, brilhantes, estão alegres. Fecha aspas. Depois de subirmos ao alto da montanha, depois de completarmos a ascensão, devemos finalmente discernir se escalamos a montanha certa. O testemunho dos observadores não conta, apenas a confirmação de nossas psiques muito bem diferenciadas será suficiente. Quando alguém atinge tal ápice de claridade, ele pode então olhar para o mundo com um olhar perspicaz e talvez até mesmo com a imparcialidade dos anciões.